Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Sou o Sérgio Cacciola e hoje estou trazendo a segunda parte da aula sobre Teorema de Norton. Eu acabei dividindo esta segunda parte em duas partes, porque ficou um pouquinho extensa. Então, esta é a parte 1 do segundo módulo do Teorema de Norton. Espero que vocês gostem. Venham comigo. O circuito que iremos utilizar é este. É um circuito de uma dificuldade não muito grande, mas é um circuito interessante de ser calculado. O que nos interessa saber aqui é qual é a corrente neste ramo aqui, tá? E qual a corrente neste outro ramo do circuito, ok? Qual o valor e qual o sentido dessa corrente. Ok, então para calcularmos esse circuito, composto por 3 fontes e 4 resistores, nós vamos trocar esse meio, esse centro aqui, por uma abstração de Norton. Uma vez que nós queremos saber corrente, vamos trabalhar com Norton, porque ele já vai nos dar uma fonte de corrente, e isso vai facilitar um bocado a nossa análise, ok? Então vamos dar início a essa análise, como eu disse, nos concentrando nesse miolo, deste ponto a este ponto. Vamos eliminar a parte de fora, a parte periférica. Ok, então, tendo isolado esta parte central do circuito, vou dar uma melhorada nessa visão. Vou empurrar todo esse centro para cá e deixar tudo mais alinhado aqui, desta forma. Tá ok? Então vamos fazer o que vimos no Teorema de Norton e no Teorema de Thevenin. Vamos colocar um curto nos terminais, entre os terminais A e B, para fazer análise desse circuito. Então, ficamos com um circuito desta maneira. Veja, virou um circuito de duas malhas, sendo malha 1 e malha 2. Já fica um pouco mais fácil de se analisar esse circuito, não é? Pois bem, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar aqui uma corrente que eu vou chamar de I1 neste sentido. E aqui nesta malha 2, uma outra corrente também no sentido horário, a qual eu darei um nome de I2. Ok? Perfeito. Vamos aos cálculos aqui desse circuito. Então vamos começar o nosso circuito, analisando daqui e seguindo o sentido da corrente. Encontramos um negativo da bateria V2, por isso colocamos na fórmula menos V2. Seguindo em frente, encontramos aqui o R3. R3, então é mais R3 que multiplica I1, segundo a lei de Ohm. Ok, só que não é só o I1 que passa pelo R3, e sim I2, que neste caso, veja, o I1 desce, o I2 sobe. Estão em sentidos opostos, então teremos que subtrair R3, que multiplica I2. Igualamos isso a zero. Então a nossa malha 1, que eu vou chamar isso aqui, eu chamei isso de M1, e este aqui de M2, a malha 2. A nossa malha 1 fica menos V2 mais R3 que multiplica I1 menos R3 que multiplica I2. Isso tudo é igual a zero. Vamos analisar a nossa malha 2. Iniciamos então no canto inferior esquerdo para cima, seguindo o sentido da corrente. Temos aqui mais R3 que multiplica I2, como também é percorrido pelo I1, vamos subtrair RI3 vezes I1. Lembrem-se que os sentidos dessas correntes são opostas, por isso eu subtraio. Seguindo em frente, encontramos R3 que multiplica I2. Então aqui é R2, desculpe, falei errado. R2 que multiplica I2. Isso não tem fonte, não tem nada, igual a zero. Temos aqui então as fórmulas, a resolução destas duas malhas. Como eu insisto sempre em dizer, a parte eletrônica terminou aqui, a nossa análise do circuito terminou aqui. Agora é uma questão matemática. Muito bem, vamos continuar nos cálculos. Vou subir um pouco a tela.
Vou substituir os valores. Então, a fonte V2 vale 3 volts. Então, a equação da malha 1 fica menos 3 volts, mais 1K que multiplica I1, menos 1K que multiplica I2 igual a 0. A malha 2 fica desta forma: 1K que multiplica I2, menos 1K que multiplica I1, mais 3K que multiplica I2 é igual a 0. Ok? Vamos lá. Vamos alinhar agora o que é I1 embaixo de I1 e o que mexe com I2 embaixo de I2, enfim. Vamos deixar isso preparado para montar a nossa matriz. Quem mexe com I1 na matriz 1? Só os 1000 vezes I1. Então é 1K vezes I1. I2 é 1K vezes I2, igual. O 3 estava negativo. Jogo para o outro lado da igualdade e ele vira positivo. Inverte-se os sinais. Na malha 2, nós temos, quem mexe com I1 é menos 1K, que multiplica I1, mais 3K, que multiplica I2, somados com mais 1K, que multiplica I2, viram 4K vezes I2, igual a 0. Essas duas equações estão prontas para formar a nossa matriz, que fica desta forma: 1000 menos 1000, menos 1000 mais 4000. Essa é a nossa matriz A. E a nossa matriz B é o 3 e o 0. O que nós precisamos determinar? As duas variáveis, as duas incógnitas, que é o I1 e o I2. Ok, então pegando a nossa boa e velha calculadora, vamos montar essas matrizes. Vou jogar aqui 1000, jogar para a pilha, menos 1000, jogo para a pilha, menos 1000 de novo, jogo para a pilha, 4000, jogo para a pilha. O que eu quero fazer aqui é uma matriz de 2 por 2, ok? Peço para montar a matriz do tipo array, ok? E ele monta a minha matriz, conforme eu havia escrito aqui. Vou armazenar isso em memória. Vou armazenar na memória A. Vamos montar a matriz 2, que é composta por 3 e 0. Essa é a matriz de 1 por 2. Vamos montar a matriz também do tipo array. Está montada. Vou gravá-la também, vou salvar em memória com o nome B. E pronto. Agora vou chamar o meu B, jogar na minha pilha e chamar a minha variável A, jogar na pilha e efetuar a divisão. Pronto, só que eu quero isso em valores numéricos aproximados, tá? Então nós temos aqui o valor do meu I1 é igual a 0,04, ou seja, 4 mA, e o meu I2, 1 mA. Ambos positivos. Então, o sentido que nós adotamos na corrente está correto. Temos aqui 4 mA no I1 e 1 mA no I2. E os sentidos adotados, veja, no sentido horário, estão corretos. Então, o que nós acabamos de calcular foram essas duas correntes. E qual o nosso objetivo? É calcular este circuito, que é o circuito equivalente de Norton, tá certo? A nossa abstração de Norton. O que nós acabamos de calcular é a corrente de Norton, que nós temos que tomar a corrente vista do ponto AB, o ponto em que nós curto-circuitamos, portanto, o nosso I2. Então, a nossa fonte, o nosso IN, é igual a 1 mA. Trabalharemos com 1 mA aqui na nossa fonte de corrente e IN, certo? Então, esta fonte, ela é uma fonte de 1 mA. Vamos calcular o RN agora, para terminarmos esta abstração. Deixe-me apagar esses rascunhos todos e vamos trabalhar aqui em cima deste circuito novamente. Ok, vamos analisar esse circuito agora em busca do cálculo de RN.
essa fonte de tensão terá que ser curto-circuitada, conforme vimos na aula passada de Thevenin, sobre o teorema de Thevenin. Então, ao colocarmos aqui um fio, uma ligação, um curto-circuito entre os pontos da fonte, nós eliminamos esse resistor. Porque é claro que a corrente não vai circular por ele tendo um curto aqui. Ele não vai passar por onde tem uma resistência se temos um curto que não oferece resistência nenhuma. Então, matamos esse resistor. O que é que ficou aqui? Somente o R2. Então, já temos, não temos nem que fazer cálculo, já temos aqui o nosso valor de Rn. O nosso Rn vale 3K. Tá? Que ele é exatamente o valor do nosso R2. Muito bem, tendo calculado o nosso circuito de Norton, vamos inseri-lo no circuito anterior. Então temos o nosso circuito, o nosso equivalente de Norton, a nossa abstração de Norton, como vocês quiserem chamar, inserido naquele miolo, no ponto onde nós extraímos aquele miolo. Veja que este ponto, essa ligação, esse nó, é o mesmo nó dali. Então eu posso subir esses pontos retos, assim como posso descer tudo isso, porque este nó é o mesmo nó aqui de baixo. Então eu vou melhorar a visualização desse circuito, colocando desta maneira. E vou desligar aquele circuito que nós usamos apenas como auxílio. É isso aí, pessoal. Vou cortar o vídeo aqui, porque ele acabou ficando um pouco extenso. E continuamos no próximo vídeo, ok? Até lá!